Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Bom, dando um andamento às nossas aulas de História da Arte, na aula anterior, aliás, nós falamos sobre arte egípcia. Agora a gente vai falar de um outro modelo de arte dos povos da Antiguidade, que é a arte mesopotâmia, tá? Os povos mesopotâmicos desenvolveram uma arte também bastante particular, né? Porque havia diferentes povos ocupando aquela região, então houve, de certa forma, diferentes variações e colaborações, né? É ali que surge a escrita cuneiforme, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, o Código de Hammurabi, e uma relação muito profunda entre arte e guerra, que era algo muito marcante no cotidiano desses povos. O nome Mesopotâmia significa no meio dos rios. Nós sabemos que ali os rios Tigre e Eufrates foram fundamentais para que esses povos se sedentarizassem, ou seja, se estabelecessem num local só e vivessem da agricultura, né? E é uma região onde se destacavam especialmente os domínios dos povos sumérios, depois os babilônios e por fim dos assírios, né? São condições geográficas que propiciavam um importante desenvolvimento cultural justamente por causa das margens desses rios, né? Que permitiam uma agricultura muito mais produtiva que em outros locais, né? Assim como foi no Egito com o rio Nilo. E as obras de arte se apropriavam dos materiais que estavam nas beiras dos rios, que eram propiciadas ali para serem é, usadas e produzir as obras de arte com maior detalhes, né? Muitas dessas obras acabaram não chegando até nós, porque são povos lá de trás, antigos, e muita coisa acabou se perdendo no meio do caminho, tá? O que nós vamos perceber como característico das obras desses povos? Uma conturbada história política, já que ela é permeada por guerras, né? Vamos perceber também o uso de tijolos de barro cru, de cerâmica, madeira, de fibra vegetal, que são os materiais disponibilizados ali nas beiras dos rios Tigres e Eufrates, né? E a gente vai perceber que há um tempo marcante realmente que nos separa desses povos, né? Os costumes eram muito diferentes, né? Além disso, são povos que viviam ali na região do Oriente Médio. Então a gente vai ver que, de fato, essa diferença cultural é bastante evidente. Quando os sumérios dominavam aquela região, na passagem para o domínio babilônico, a gente vai ver a primeira característica marcante da cultura mesopotâmica nas produções artísticas. Que a gente vai falar de algo mais específico da arquitetura, que são os zigurates, tá? Os zigurates, tem umas fotos aí que no material que eu mandei para vocês, né? Zigurates eram construções formadas por grandes colinas artificiais, eram sustentadas por muralhas construídas com tijolos muito semelhantes àquelas das pirâmides do Egito, tá? Ela apresentava terraços com vários níveis, né, várias alturas, que eram acessados por escadas. Não eram locais para cerimônias funerárias apenas, como era no Egito, tá? Eram locais também que se constituíam muitas vezes como grandes centros, né? Grandes templos, perdão, no centro das vilas, e as vilas se construíam muitas vezes em torno desses zigurates. Então, apresentavam até uma importância maior no processo de ocupação dos territórios do que as pirâmides, já que as pirâmides eram apenas locais funerários, tudo bem? O zigurate mais famoso está no Jardim da Babilônia, os famosos Jardins da Babilônia, eternizados nas músicas, em algumas músicas, por exemplo, música da Rita Lee, né? Então, as esculturas desses povos mesopotâmicos também, elas não apresentavam uma grande preocupação descritiva, não. Havia uma grande preocupação em mostrar os detalhes do rosto, tá? Então, elas se caracterizavam por serem de baixo relevo, ou seja, a figura central retratada na escultura, ela não estava consideravelmente acima do relevo que servia como base a ela, tá? Então vocês vão ver que ela não tem grande diferença da figura retratada em relação ao relevo que compõe a imagem, tudo bem? Outra coisa são as figuras hieráticas, né? Elas são figuras hieráticas, normalmente as formas delas apresentam uma rigidez e sempre numa posição de majestosidade, sempre uma questão majestosa para mostrar uma superioridade hierárquica, né? A produção é muito precisa, há pouca alteração ao longo da história no que diz respeito às esculturas presentes na Mesopotâmia, tá? Então a gente vai ver aí que
especialmente quando os povos sumérios deixam de ser predominantes ali naquela região e os babilônicos aparecem, a gente vai ver o surgimento que a gente chama de ourivesaria. A ourivesaria é trabalhar com pedras preciosas, com metais, então isso acontece com frequência ali, né? Muitas das pedras preciosas dos metais são moldados, expressando figuras importantes desses reinos, etc. E nós temos as estelas também, né? São monumentos comemorativos dos grandes feitos dos reis, dos imperadores. Volta e meia aparecem aí, né? Havia uma maior suavidade na expressão, uma maior liberdade de representação, né? Nesse momento aí em que os babilônicos dominam e os sumérios deixaram de existir. A gente sabe muito pouco dos sumérios, é uma cultura que se perdeu bastante com o tempo. Houve um pouco mais de liberdade de representação artística, ou seja, os reis representados, as figuras representadas apresentavam maior variação no que diz respeito à produção de um artista para outro, tá? Uma estela babilônica famosa é o tal Código de Hammurabi, tá? Então, Hammurabi recebe do deus Shamash as leis que compuseram o famoso código dele, né? Vocês têm aí até a obra. E o Código de Hammurabi era o famoso olho por olho, dente por dente, tá? Ou seja, para cada crime cometido, entendia-se que tinha que haver uma punição na mesma proporção, tá? E tem até uma parte aí que mostra um dos escritos do Código de Hammurabi. Leiam para vocês se apropriarem dessa informação, né? Os sumérios também criaram a tal escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme era feita em formato de cunha, tá? Eram mais de 2.000 códigos, era uma escrita de difícil apropriação, era muito usada para os códigos legais voltados para as propriedades, para a questão dos crimes cometidos e as suas respectivas penas, tá? Então, é bem difícil de decifrar essa escrita cuneiforme, tudo bem? E eram feitas em pedras, tá? Só um detalhe sobre o Código de Hammurabi, ele vai ser uma base fundamental depois para toda a legislação mesopotâmica, tá? Feito no período babilônico, de domínio babilônico, mas depois passa para outros povos que também vão dominar, como por exemplo os assírios vão dominar a região, tá? Então o Código de Hammurabi ele foi gravado num bloco de pedra negra, uma estrutura monolítica de mais de 2 metros de altura, tudo bem? Quando os babilônios enfraquecem, os assírios entram no território, tá? Só que os assírios tinham uma cultura muito diferente. E aí, nesse momento, há uma ruptura na região. Por quê? Porque os assírios são muito belicosos, eles são muito voltados para a guerra, para a expansão militar, para a expansão econômica. Então, esse povo guerreiro vai refletir na obra os seus feitos. As obras dos assírios aparecem muito a questão da guerra. Eles tinham muitas bibliotecas grandes também, né? A biblioteca de Nínive, a mais famosa delas. Então é um povo que apresenta também muitas questões da guerra e das bibliotecas de grande proporção. A biblioteca de Nínive, por exemplo, foi criada em cerca de 900 a.C., tá? Tinha 2.200 tabuletas de argila retratando os momentos, as práticas militares e medicinais desses povos, mas especialmente as militares, tá? Os palácios sempre glorificando o soberano, né? O rei conquistador, né? E tem um detalhe importante, né? As estátuas, as esculturas assírias, elas eram agressivas, perdão, realistas, bem descritivas, sempre mostrando cena de caça, de guerra, onde o soberano aparece como um grande guerreiro, tá? Sempre aquele esquema de baixo relevo que eu falei para vocês, né? E as caçadas, as pescarias, as expedições guerreiras, né? Mostrando que as figuras retratavam tinham um grande conhecimento da natureza, né? Outra coisa que eles apresentavam nessas esculturas é que havia ali um grande conhecimento da fisiologia humana, da fisiologia dos animais, tudo bem? Né? Do funcionamento dos corpos, seja do corpo humano, seja dos corpos dos animais, sempre aparecia ali. Pois bem, esses povos que a gente falou são de etnia árabe. Quando os persas, que
hoje a Pérsia atual o Irã, a Mesopotâmia atual o Iraque, né? Quando os persas invadem, há uma ruptura com a cultura árabe. Aí entra num outro momento. Os assírios são derrotados, que dominavam aquela região. Vem uma nova cultura artística que está intimamente ligada às condições sociais, políticas e econômicas, né, daquela época e que interessavam aos povos persas. Portanto, aí a gente encerra a cultura mesopotâmica, a produção artística mesopotâmica. Tudo bem? Faça a atividade que eu mandei, por favor. Fiquem bem, cuidado, tá? Grande abraço.